Olá, bom dia. Olá, bom dia, amigos e amigas. Capixaba é preso na Tailândia com 7 quilos de cocaína diluídos em produto de beleza. O país asiático tem pena severa para esse crime. Filho da enxadada na mãe fere irmãos e cunhada. O jovem de 22 anos queria dinheiro para comprar drogas. E a cabeleireira roubada de loja na Serra foi recuperada em Linhares. Os suspeitos tentaram vender os cabelos, mas foram denunciados. Onde vamos parar, amigos? O preço da gasolina está quase batendo a casa dos R$8. Capixabas correram para encher o tanque do carro. Sebo nas canelas e fôlego para pedalar. Com esse preço da gasolina, a ciclovia na Terceira Ponte vai bombar, hein, amigos? Hoje começou mais uma etapa da obra. E sextou com receita gostosa, econômica e feita no liquidificador. Essa tortinha vai fazer um sucesso na sua casa. Cola com a gente! h TN1 no ar e a gente já começa o jornal perguntando para você o que você está fazendo para dar conta desse aumento todo. É preço do gás, da gasolina, dos alimentos. Será que tem lenha queimando na casa do pessoal para fazer almoço, hein, George? Pois é, complicado, né? Botou sebo aí na canela e nada de carro. Agora só bike ou a pé e o velho busão também, né? Se você tem algum negócio que foi atingido por esses reajustes, conta pra gente. A gente está esperando a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99792-2530, 99792-2530. Manda aí que a gente está esperando a sua mensagem, viu? E já que a gente está falando de aumento no preço da gasolina, gente, o Luciano Rosetti, ele tá num posto de combustível e sem aquela expressão tranquila de sempre, né, Luciano? Vem cá, o preço da gasolina tá te assustando, meu amigo? Bom dia para você. Pois é, bom dia Vanessinha, bom dia George, bom dia amigo e amiga do TN que nos assistem. Como é que eu poderia estar com a expressão tranquila, calma, serena, se hoje a gente acordou com aquele preço de gasolina ali, ó? Esse posto aqui ontem estava custando R$ 6,68, o amigo do TN que assistiu o TN ontem se lembra. Só que hoje, ó, a gente acordou com esse preço aí, ó, R$ 7,49, praticamente R$ 7,50, né? Isso no preço da gasolina comum, no débito ou dinheiro. Agora tem outro preço também, se você pagar usando cartão de crédito, né? A tabela é diferente, está mais cara ainda, ó, tá ali, ó, R$ 7,79 gasolina aditivada, R$ 7,80 praticamente. O diesel também subiu, gente, olha só, R$ 6,69, praticamente, tecnicamente, né, R$ 6,70, quer dizer, um aumento que foi anunciado ontem pela Petrobras de 18,7%. O diesel subiu quase 25%, quer dizer, ó, tá mais caro. Agora é se planejar, né, gente, né? Ir para o trabalho, ir para casa, compartilhar carona, né? Se Jorge tiver uma carona para mim, eu aceito. Se Vanessinha também quiser carona, pode contar comigo. Um tem que contar com o outro aqui, Bruno, né? Se Bruno aqui, meu cinegrafista, quiser carona, a gente mora em Vila Velha, tem que se arranjar desse jeito. Tá concordando, né, Bruno? Não tem jeito, a gente tem que dar um jeito, se virar nos 30 para poder dar aí um alívio no bolso, porque tá difícil. A gente tem imagens também que a gente vai mostrar depois de filas nos postos de combustíveis, a corrida do ouro que se formou ontem para a galera abastecer o carro, abastecer a moto, enfim, porque tá ficando difícil, tá ficando caro, tá ficando complicado. A Petrobras disse que aumentou o preço por causa da guerra da Rússia, da Ucrânia e outros motivos. Todo mundo aumentou. A Petrobras disse que teve que subir também o preço. Mas só que esse preço agora chegou pra gente. Vou mostrar de novo para vocês aqui como que é real essa situação ali, ó. Gasolina aditivada, R$ 7,80 praticamente. Diesel aditivado, R$ 6,70 praticamente. Tá ficando complicado, tá ficando difícil. Amigo e amiga do TN, tá caro. Volto com vocês. Tá ficando? Não, já tá, né? E Luciano, eu tô querendo alguém para compartilhar o meu carro e também compartilhar a gasolina. Carona, é complicado, né? Vamos ajudar a começar a compartilhar isso daí, gente. Exatamente, só se for para dividir, né, George? Só porque sozinho não tá dando certo, não. Valeu, Luciano, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você tá de volta. Vamos falar agora, gente, da dependência de drogas que fez um jovem agredir a própria mãe com golpes de enxada. A mulher ficou bastante ferida, principalmente na cabeça, e precisou ser levada para o hospital.
Olha, Jorge, os irmãos do agressor também ficaram feridos durante a confusão, que se estendeu para o meio da rua. O homem acabou preso com enxada na mão. Lohan de Souza da Silva, de 22 anos, é esse rapaz aí entrando na viatura. Foi ele quem agrediu a própria mãe com golpes na cabeça. E acredite, ele usou essa enxada para agredir a mãe. Além disso, Lohan machucou mais pessoas. Esse com o joelho ralado e o braço machucado é o irmão dele. Ele tentou impedir que Lohan batesse na mãe. Uma outra irmã, a cunhada e um primo também foram agredidos. A confusão começou porque o rapaz queria dinheiro para usar drogas. Ele estava lá tranquilo, normal. Aí ele começou querendo droga. Aí ficou ameaçando minha mãe, bater nela, dar facada nela. Aí meu irmão não gostou, a gente ficou sentado lá de fora na escada. Aí ele ficou pegando os ovos da minha mãe, tacando em nós. Aí ele foi ameaçar bater na minha mãe, meu irmão entrou na frente, bateu nele. Aí ele saiu correndo atrás do meu irmão com o machado. Aí os dois saiu no porradeiro, aí ele correu. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. A principal vítima foi a mãe, que ficou bastante machucada. Deu uma enxadada na cabeça da minha mãe botou a mão na hora e pegou a outra na mão. Mas eu corri atrás do meu irmão para não deixar os dois brigar. Aí quando eu cheguei, minha mãe estava sentada chorando dentro de casa. Depois de agredir a mãe e mais 4 pessoas da família, a confusão se estendeu pelas ruas do bairro. Uma viatura da Guarda Municipal que fazia o patrulhamento passou na hora e os agentes viram a movimentação e o suspeito com a enxada na mão. Eles realizaram a abordagem e prenderam o rapaz. Os familiares começaram a chegar na abordagem, informando que ele, que estava correndo atrás, que era o criminoso, ele que tinha lesionado a própria família. De acordo com a família, na hora das agressões, Lohan não estava sob efeito de drogas. A irmã relatou que ele é agressivo com frequência. Faz isso todo dia de manhã, todo dia ele faz isso. Quebra o armário da minha mãe, quebra tudo dentro de casa. Quando minha irmã estava grávida, ele bateu nela também. Aí nós demos uma parte dele. A mãe do agressor foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória por uma ambulância. Segundo a Guarda Municipal, o estado de saúde era grave. Ela parece que vai passar por tomografia, porque teve uma lesão forte na cabeça, devido ao golpe de enxada. Vai levar pontos na cabeça, só que ainda não foi diagnosticada ainda qual o tempo que vai ficar internada, ainda continua hospitalizada. A enxada usada no crime e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Especializada da Mulher e depois encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência foi entregue. Olha, o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal qualificada. Ele já está no presídio. Um capixaba de 33 anos foi preso na Tailândia, transportando 7 quilos de cocaína. A droga estava diluída em um produto de beleza. Vamos chamar a repórter Suzy Faria. Suzy, tráfico internacional de drogas num país asiático onde esse crime pode ser punido até com pena de morte, né, Suzy? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, Vanessa e amigos do TN. Exatamente, Jorge. Quanto vale a vida? Por que uma pessoa se arriscaria tanto a ser condenado à morte para levar 7 quilos de cocaína pura para o país asiático lá da Tailândia? Pois é, a Polícia Federal recebeu uma informação de que um capixaba tinha sido, digamos assim, contratado, convencido a levar a droga para o país asiático. Teria saído aqui do país, ido até Lima, no Peru, onde pegou a droga que já estava diluída em todos esses produtos de beleza que vocês estão vendo. E de lá ele seguiu para Bangkok. De acordo com o delegado Ivo da Silva, que é responsável pelo combate ao crime, tráfico internacional de drogas, eles tentaram de tudo para evitar que o brasileiro entrasse, que o capixaba entrasse em solo tailandês, mas não conseguiram interceptá-lo a tempo. A polícia de Lima foi avisada, quando chegou a localizar o cara, ele já tinha saído de lá e já estava voando para a Tailândia. Pois bem, o delegado Ivo Silva chegou a comentar que o valor da droga que entra na Tailândia é muito superior a qualquer país da Europa, Jorge, Vanessa. De acordo com o delegado, como é difícil entrar lá, a droga chega a valer 500% a mais do que vale em qualquer país europeu. Nós conversamos com o delegado agora há pouco e vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre essa operação, sobre essa investigação que resultou na prisão do capixaba
lá na Tailândia. Vamos acompanhar. Nós identificamos esse capixaba e aí verificamos que ele havia deixado o país com destino ao Peru. No momento da identificação ele já tinha saído do país. Em razão disso, nós fizemos contato com a didância da Polícia Federal em Lima, capital do Peru, e passamos a informação do possível envolvimento desse capixaba com o tráfico internacional de drogas. A nossa didância em Lima fez contato com a unidade de repressão a drogas da Polícia Nacional do Peru, que confirmou a presença dele no país. Ele ficou hospedado em um hotel, mas nesse momento ele já havia deixado também o Peru num voo com destino à Tailândia. Esse voo tinha uma rápida conexão em Paris, mas o destino final dele seria a Tailândia. O valor da droga em países como a Tailândia é muito superior a outros países, então a gente acredita que quando há o recrutamento de uma mula, ela acaba recebendo um valor maior do que para outros locais, e provavelmente é isso que acaba estimulando pessoas a entrarem numa aventura tão arriscada. É importante a gente deixar aqui o apelo para que as pessoas tenham consciência dos riscos. A gente tem casos já no passado de brasileiros que foram presos na Tailândia, foram presos e acabaram sendo julgados, condenados e inclusive executados. Foram condenados à pena de morte e acabaram sendo executados. Recentemente tivemos casos de outros 3 brasileiros que também se arriscaram e acabaram sendo presos, e infelizmente agora o caso desse capixaba. A Polícia Federal fez o possível para tentar abortar a viagem, enfim, realizar a abordagem dele antes dele chegar no país, mas infelizmente pelas circunstâncias do caso, isso não foi possível. Pois é, de acordo com o delegado, se para levar uma droga até os países europeus, aquelas pessoas que são chamadas de mula, recebem entre 30 a 40 mil reais para ir até a Tailândia, esse valor pode chegar até 200 mil. Mas aí vem a pergunta que eu te fiz no início: quanto vale a vida? Ao chegar no país tailandês, que é extremamente rigoroso com isso, qualquer quantidade de droga vale muito. Só para vocês terem uma noção, esses 7 quilos que foram diluídos em produtos de beleza deram um prejuízo à organização criminosa lá em Lima, no Peru, de $1 milhão. $1 milhão foi o prejuízo. Agora, George, Vanessa e amigos do TN, o brasileiro, o capixaba, pode ter sorte, viu? Ele pode ser condenado à prisão perpétua. E se não for, isso daí, é claro, vai depender da avaliação do juiz, da quantidade de drogas, enfim. A sorte dele vai ser condenado à prisão perpétua, porque o rigor maior é ser condenado à pena de morte. Como vocês viram aí, a Polícia Federal até tentou ser camarada, evitar que ele chegasse até o território tailandês, mas não deu certo. Ele foi capturado pela Polícia Real tailandesa ainda no aeroporto. Lá, os policiais fizeram testes em todo o material que ele estava levando na mala e descobriram, através desses testes, que a cocaína pura estava diluída nesses frascos de produtos de beleza. Sendo assim, ele acabou detido. É claro, vai começar toda uma diplomacia para evitar que ele fique preso na Tailândia. Mas como o próprio delegado informou, outras tentativas já foram feitas em outras ocasiões e não deram certas. Então, se o capixaba tiver sorte, vai ser só condenado à pena a pena de morte não, à prisão perpétua. E que isso sirva aí de aviso, alerta, principalmente porque nenhum valor vale a própria vida. Nem 200 mil reais, dólares, euros, não vale. É o que vai ficar agora para o capixaba de 33 anos que foi pego ao desembarcar no aeroporto de Tailândia ontem, lá no Sudeste Asiático. George e Vanessa. É isso, ô Suzy? A gente ressalta, inclusive, pode ter alguém em casa se perguntando, se o governo brasileiro não pode fazer alguma coisa, se a Polícia Federal não pode fazer alguma coisa, mas é isso que a Suzy trouxe, o delegado também. A Polícia Federal tentou pegar esse rapaz ali antes que ele chegasse na Tailândia, porque uma vez no país ele vai ser julgado pelas leis locais e, de fato, o Brasil não consegue mais fazer nada em relação a isso, George? E nem com uma lei tão forte assim impede o tráfico de drogas, Exatamente. Ou a pena de morte, ou a prisão perpétua, e nem assim consegue impedir o tráfico de drogas. É o que a Suzy falou. Que preço, Que preço está valendo a vida. Suzy, minha amiga, obrigada, viu, pelas suas informações. Olha, a polícia recuperou os mais de 50 quilos de cabelos humanos roubados de uma loja especializada na Serra. 4 pessoas foram presas em Linhares. Pois é, a prisão aconteceu depois que um cabeleireiro informou à polícia que foi abordado pelos suspeitos.
Eles queriam vender o cabelo por um valor bem abaixo do que praticado no mercado. Os mais de 50 quilos de cabelo foram recuperados em Linhares. Os policiais fizeram uma campana em frente a um hotel da cidade e prenderam 4 pessoas, sendo uma mulher de 26 anos e 3 homens de 33, 39 e 43 anos. 2 dos detidos estavam dentro do hotel com os cabelos escondidos em um quarto e os outros em um veículo na rua. A prisão aconteceu depois que um cabeleireiro de Linhares informou à polícia que foi procurado por pessoas desconhecidas que ofereceram a ele grande quantidade de cabelo humano e por um valor bem abaixo do mercado. Os 52 quilos de cabelo estão avaliados em R$400 mil, mas os criminosos queriam vender por 180. A gente desconfiou que a gente tinha ciência desse furto, desse roubo que aconteceu no município de Serra. Então a gente armou toda uma situação hoje com uma campana com vários policiais, e no momento que eles chegaram com aquele monte de bolsas de cabelos, os policiais deram voz de prisão e recuperaram 53 quilos de cabelo mais ou menos. O material havia sido roubado de uma loja especializada em cabelos que fica em Laranjeiras, na Serra. Foi em fevereiro deste ano. Eu estava ali do outro lado atendendo uma cliente, não entendi muito bem o movimento. Quando eu olhei, foi empurrando meu filho para lá com a arma nele. Aí eu perguntei o que é isso, ele falou que era mercadoria. Eu falei, pode pegar tudo que você quiser, só quero que você não machuque ninguém. Câmeras de segurança registraram a chegada dos bandidos. A mulher, inclusive, tinha ido ao local dias antes do crime, fingindo ser cliente. A garota que veio, né, que fez a abordagem na porta, ela já tinha vindo aqui na quarta-feira da semana passada, tinha olhado o produto e marcado um procedimento com a gente. Quando a minha atendente foi lá na porta atender, ela já viu que entrou outra mulher e já empurraram a porta. Quando empurrou a porta, ela viu que tinha 2 homens atrás, ela tentou fechar a porta, eles já entraram armados. Além de fazerem praticamente a limpa no local, os bandidos ainda amarraram funcionários e clientes da loja e fizeram ameaças. Ele estava altamente alterado, tinha um rapaz que tremia muito, um dos meliantes, e as mulheres bem focadas em tirar tudo da loja, abrir gaveta. E aí eles amarraram a gente e começou a pedir dinheiro. Depois eles me levaram para lá e jogaram a gente dentro do banheiro, já botaram a geladeira na porta. Quando eu vi que parou tudo o movimento, aí eu saí, aí a gente ligou para a polícia e ele veio socorrer a gente. Os detidos foram autuados em flagrante por receptação e resistência à prisão. Eles já estão no presídio. Agora a gente fala de um falso coletor de lixo que está assustando os moradores do centro da Serra. Ele fez várias vítimas na região, mas como ele está uniformizado, não levanta suspeitas. E aí aproveita para cometer assaltos. O homem uniformizado de coletor público caminha pelas ruas do centro da Serra. Ele acompanha 2 mulheres que estão mais à frente. Elas atravessam a rua. O homem vai atrás. Elas entram em uma outra via. O homem de uniforme continua e vai atrás. Quase 20 segundos depois, ele volta correndo e some do vídeo. A cena que você acabou de ver em casa agora se passou nessa rua, que fica no centro da Serra. O homem que corre é um criminoso. Ele rendeu 2 mulheres no momento em que elas entravam justamente aqui nessa rua. Armado, ele ordenou que as 2 entregassem os celulares. A mulher que chora é uma das vítimas do falso coletor público. Um cara todo vestido de, eu acho que é de gari, não sei que ele estava todo de laranja. Abordou a gente, mostrou a arma pra gente e pediu o celular e pediu dinheiro. Depois do assalto, a vítima está traumatizada. Não consegue esquecer a cena de violência que viveu. Desde que eu nasci, tenho 39 anos, nunca passei por isso, nunca ouvi isso aqui, por aqui, na nossa rua. Então fiquei muito assustada, estou muito assustada, estou com medo. A tática adotada pelo ladrão é uma estratégia já conhecida. De uniforme, o criminoso não levanta suspeita. Disfarçado, né? A gente até acredita que é um trabalhador. A gente não pode confiar muito não, agora menos ainda, né? A gente anda com medo. Além das mulheres que aparecem no vídeo, outras pessoas também foram vítimas do suposto gari, sempre roubando celulares. Quem anda aqui pelo centro da Serra anda com medo. A gente anda um pouco preocupada, né? Principalmente
mulher sozinha, né? Tá perigoso, sim. E a gente fica assim meio que com o pé atrás, né? Quando saio à rua, eu procuro evitar de sair com carteira para disfarçar, né? Gente, a audácia e a criatividade dos criminosos para cometer os delitos é impressionante, né? Olha, a polícia pede que as vítimas desse criminoso registrem o boletim de ocorrência em alguma delegacia. Assim, as investigações vão acontecer. E olha, um adolescente apanhou tanto que teve hemorragia abdominal. Sabe por que ele apanhou? Vamos chamar a Suzy Faria de volta aqui porque ela vai dar os detalhes dessa história pra gente. Suzy, voltamos com você. Pois é, George, esse fato aconteceu em Vila Velha na tarde de ontem, numa invasão que logo vai virar bairro e já está sendo chamado de Vale da Conquista. Fica bem perto de Jabaeté. O crime que esse adolescente de 14 anos cometeu, ele foi acusado de estar furtando na região ali do bairro. E olha, a pena foi forte, viu? Ele foi brutalmente espancado. Eu fui lá no local e vocês vão ver, acompanhar agora, a surra com que bateram nele e por que ele teve hemorragia interna. Foi salvo quando uma pessoa passou perto, viu o rapaz ensanguentado, jovem, e acionou a polícia e o SAMU. Observa aí a região onde ele foi deixado. Foi nessa estrada de chão, na localidade de Vale da Conquista, bairro de Vila Velha, que o garoto de 14 anos foi espancado. Essas madeiras foram usadas na surra, em que participaram 4 pessoas, 3 homens e também uma mulher. O adolescente foi encontrado nesse local aqui, junto à madeira que foi usada para bater nele, já agonizando e muito ensanguentado. Foi uma moradora aqui da região que o encontrou. Ela chegou a conversar pouco com ele. Perguntou pelo nome, ele falou, onde morava, ele falou, e logo depois entrou em choque. Vendo essa situação, a moradora avisou imediatamente a polícia militar e também acionou o SAMU. O adolescente de 14 anos saiu daqui em estado grave e, de acordo com as informações que nós recebemos, teria tido hemorragia interna por conta das pancadas que levou. O local aqui está em ocupação. Há muitos barracos sendo construídos, por isso ainda é uma área deserta. O crime aconteceu por volta de 4h30 da tarde desta quinta-feira. Na região, os moradores preferem não comentar o fato, mas o pouco que a polícia conseguiu descobrir é que o garoto teria fugido de um abrigo e estava cometendo pequenos furtos na área dos predinhos de Jabaeté. Ele foi pego pelo grupo com uma bicicleta furtada e levado até essa região, onde foi espancado. Como saiu bastante ferido daqui, a polícia não conseguiu saber informações sobre os parentes dele. Olha só, para a polícia militar ele falou um nome, para a polícia civil ele disse outro nome. Para umas pessoas ele disse que era morador de Vitória, para outros que era morador ali dos predinhos de Jabaeté. Então a polícia não conseguiu ainda confirmar a identidade desse adolescente de 14 anos de idade. Soube ainda que ele teria fugido de um abrigo, esse abrigo que nós comentamos aí, mas não se tem certeza alguma. Ou seja, é um crime que, por enquanto, a polícia não tem nem como pegar um fio aí para ir desenrolando esse novelo. Só depois que os parentes passarem a procurar pelo rapaz é que provavelmente a polícia vai conseguir descobrir o que de fato aconteceu e de onde ele é. Aparentemente, ele seria um morador de rua, um menino órfão, que não teria parente nenhum, porque apareceu naquela região e foi ficando de acordo com alguns moradores ali do bairro. Mas que ele estaria furtando e acabou sendo pego por esse grupo aí e levado uma baita surra que o deixou muito mal, em estado grave, e que ele foi levado para o Hospital São Lucas. Vanessa, George. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Vanessa, vamos falar agora do valão que já fez várias vítimas na Avenida América, em Cariacica. Ontem, gente, tudo alagou e um turista do Rio de Janeiro acabou caindo no local. Pois é, uma placa para a realização de obras na avenida foi colocada no local no ano passado, tá, George? 38 milhões de reais. Só que até agora, gente, nada foi feito. O veículo continua no valão da Avenida América e chama a atenção de quem passa pelo local. Toda vez, não pode qualquer chuvinha de 10, 15 minutos, é assim, ó. Esse lixo aí, tá vendo? Quem não vem limpar nem nada, e fazer um negócio aqui para poder esses carros não
cair aqui, porque qualquer chuvinha isso aqui alaga. Roger tem oficina em frente ao valão. Ontem ele ajudou a retirar a motorista e o carona do carro. A mulher disse que é do Rio de Janeiro e veio ao estado para uma entrevista de emprego. O carro foi alugado em uma locadora de Vitória. O mecânico acredita que o veículo seja retirado ainda hoje. Só passou que um rapaz ontem ficou aqui a tarde todinha vigiando o carro, que era para esperar a liberação do seguro para vir tirar o carro. E eles não vieram. Ficar de vir agora pela parte da manhã. Moradores antigos de Jardim América, em Cariacica, aguardam ansiosos pelo início da obra de revitalização na Avenida América, que tem quase 1,5 km de extensão. O valão corta inclusive a praça do bairro. Com previsão de investimento de mais de 38 milhões de reais, a obra tem prazo de entrega, mas ainda não foi iniciada. É obra dos sonhos, né? Um dia ela acontece, mas até agora nem começou ainda. E a sexta-feira amanheceu ensolarada. A água baixou, diferente de ontem, que várias ruas ficaram alagadas. Hoje, na Avenida América, é possível ver a quantidade de lixo na extensão do valão, um outro problema que afeta os alagamentos. A prefeitura diz que limpa a Avenida América com frequência, até colocou a placa ali proibindo os moradores de jogarem lixo aqui no local, mas o que nós percebemos é outro cenário. Olha só, muito lixo, principalmente sacolas plásticas, garrafas PET e, segundo especialistas, o plástico demora entre 400 até 1000 anos para se decompor na natureza. O próprio povo que são isso. Acontece, joga lixo, tudo aí acontece isso. Gente, ali são dois problemas, né? O problema do valão que está aberto e o problema também do lixo que acaba provocando aí o transbordamento e acaba gerando toda essa situação quando chove, né? Olha, agora há pouco esse carro foi retirado do local, tá? Os amigos do TN mandaram um vídeo, olha só, mostrando o trabalho do guincho. Agora, em relação às obras no valão, o IEMA informou que um projeto está em análise pela equipe técnica e que até abril, ou seja, mês que vem, um parecer vai ser dado. Sobre a limpeza do local, a Prefeitura de Cariacica afirmou que está todos os dias da semana fazendo a limpeza da Avenida América e também de outras ruas. Disse que o local é sinalizado, mas por conta do vandalismo, as placas são retiradas. Já o DR informou ainda que, no momento, a empresa que ganhou a licitação está finalizando o projeto executivo. Gente, vamos voltar a falar sobre o aumento no preço do combustível? Olha, bastou o anúncio para os capixabas correrem e provocar filas enormes em postos de gasolina. O reajuste anunciado é de mais de 18%. A fila de carros aí tá esperando para entrar no posto de gasolina e olha que não é promoção não, até porque o preço continua salgado. Só que tem uma coisa, vai ficar mais salgado ainda. A Petrobras anunciou novo reajuste dos preços diante da disparada do petróleo. Nesse outro posto que a gente passou, tinha gente que não estava nem sabendo dessa novidade nada agradável. Nossa senhora, já tá caro, né? Aí vai subir mais um pouquinho para nos ajudar, aí fica mais complicado ainda. Já esse motorista veio para cá exatamente por conta desses aumentos. Eles falaram lá na empresa lá, por isso que a gente tá abastecendo o carro aí. Depois de quase 2 meses de respiro sem aumento, infelizmente a partir dessa sexta-feira a gasolina vai aumentar mais de 18%. E olha só, não é só a gasosa não, o diesel também vai ter um aumento de mais de 20%. Então, muita gente nessa quinta-feira já optou para tentar logo encher o tanque com o preço antigo. Ah, mas espera que não acabou não, tá? Sabe o gás de cozinha? Então, também vai aumentar. Depois de 152 dias sem reajuste, com um preço médio de mais de R$100, o botijão vai subir 16%. Haja bolso, meu povo! Não tá fácil não, né, gente? Ó, a gente acabou de ver aí na reportagem que tem aumento também, né, no preço da botija de gás. Então eu já vou chamar a repórter Manuela Machado porque ela tem mais detalhes sobre esse aumento, tá? Manuela, como fechar a conta ficando tudo caro desse jeito, né? Tem que botar lenha no fogão, tô vendo que você tá com o fogão a lenha aí atrás de você. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, Georgia, todos ligados aqui no TN1. Isso mesmo, Vanessa. Tem que ter muita lenha e olha só, nós estamos aqui em Jardim Tropical, na Serra, na casa da Arlete, e lenha aqui não falta. É muita madeira armazenada. Ao lado aqui, vou pedir para o câmera Ronivaldo mostrar para a gente, ela tem 2 fornos também, a lenha. E aqui agora ela tem usado bastante o fogão a lenha, justamente para economizar. Porque quando ela usa a botija, ela chega a usar 8 botijas por mês.
porque a Arlete, ela faz bolos, biscoitos, cocadas, faz muita coisa gostosa para vender. E você acabou aí que ficava no prejuízo, então resolveu economizar usando agora a lenha, o fogão a lenha, o forno. É isso mesmo, eu cozinho a comida toda aqui no fogão a lenha, cocada, pé de moleco, os doces, tudo no fogão a lenha agora para economizar, porque nós não estamos aguentando todo mês esse reajuste, que é um absurdo. E agora, pelo menos aqui na Serra, nós somos uma distribuidora de gás, o preço está em média R$115. Então, de R$100 a R$115, há 5 meses, né, que não tinha esse reajuste. Então, o jeito é economizar, até porque seus biscoitos não vão encarecer nesse caso, porque você está economizando. Não vou subir, né, não vou dar aumento devido ao gás, porque eu faço eles na lenha. Então, vou manter esse preço por um bom tempo. E seu almoço também, muita coisa você faz por aqui? Feijão, por exemplo? Todos, o almoço, feijão, arroz, a carne, tudo, legumes, tudo que falar de almoço é aqui no fogão a lenha. Então, a dica que você dá, tanto para dona de casa, quanto para, né, autônoma aí, que vende, que faz também coisas gostosas para vender, qual a dica que você dá? A dica que eu dou para fazer um fogãozinho, né, e um forno a lenha para estar economizando, porque senão a gente não consegue vender. Que as vendas já estão ruins para todo mundo. E com esse aumento do gás, aí ficou mais ruim ainda. Bom, muito obrigada, Arlete. Então, ó, todo mundo arrumando um jeito, né, de economizar, porque realmente está caro e bem salgado aí, né, para o bolso. Eu volto com vocês no estúdio. Pois é, muito triste ver isso, né? Eu acho que a gente tem que parar de romantizar essa situação do fogão a lenha. Porque as pessoas acabam, claro, você tem aquela questão de fazer no fim de semana, usar o fogão a lenha para cozinhar uma feijoada junto com os amigos. Mas você ter que usar o fogão a lenha no seu quintal porque você não tem dinheiro para comprar o gás de cozinha, isso não pode acontecer. Isso é muito preocupante. Eu fiz uma conta rápida aqui, a Manuela falou que ela esteve num depósito de gás, numa distribuidora, né? Onde o preço agora do gás foi para R$115. Ou seja, se a dona Arlete usa mais ou menos 8 botijas no mês, ela estaria pagando R$920 por mês de gás. Então, assim, e antes ela pagava 800, ou seja, R$120 a mais. Como que isso impactaria nas contas da casa dela? Com certeza em muita coisa, né, George? Então, de fato, o que você falou é muito importante, o fogão a lenha é uma saída, mas isso não devia ser uma realidade, né? A realidade seria a gente poder comprar a botija de gás. Pois é, e outro impacto também que a gente está vendo agora é nos postos de combustíveis, né? O Luciano agora mudou de posto, vamos ver para onde o Luciano foi. Manuela, obrigado aí pelas informações. Vamos chamar o Luciano Rossetti, que está acompanhando também desde ontem essa questão do aumento dos combustíveis. Luciano, em que posto você está e quanto é que está o preço da gasolina aí agora? Pois é, meu amigo, a gente não se conteve e veio em outro posto agora para mostrar o preço do combustível. A gente está aqui na Avenida Vitória. Esse posto, ó, tanto a aditivada como a gasolina comum, estão custando R$ 7,37. Aqui tem uma promoção de preço igual para as duas gasolinas, né, para os dois tipos de combustível. E a gente está nesse posto aqui na Avenida Vitória, que acabou de chegar agora há pouco aqui, ó, um caminhão-tanque que está abastecendo o posto, o pessoal do posto aqui, com esse preço novo. Estou aqui com a Denise Zaita, que é do Procon de Vitória, né, Denise? Já tem fiscalização do Procon para averiguar se está valendo mesmo, se os postos estão podendo cobrar esse valor do combustível? Boa tarde. Boa tarde, Luciano, Vanessa, George e a todos que assistem o Tribuna Notícias. Nós já estamos nas ruas desde o início dessa manhã, verificando exatamente o que você disse. Alguns postos, né, segundo fomos informados através das mídias sociais, já reajustaram os seus preços a partir de ontem. Então, para verificar, para fazer esse confronto de notas fiscais, nós começamos a ação hoje que se estende até a próxima semana. Nós temos 42 postos ativos em Vitória. Luciano, vamos visitar cada um deles, notificando para apresentação de notas. Olha só, e essa discussão é importante, amigo do TN. Por quê? Porque alguns postos, suspeita-se que alguns postos estejam cobrando o valor do combustível que eles pagaram anteriormente, que não está na tabela nova da Petrobras, não é isso? Exatamente. Segundo as mídias sociais, segundo o que a gente pôde apurar, sim, alguns postos estão com essa prática, mas a gente só pode realmente afirmar que isso está acontecendo fazendo o encontro de notas fiscais. As notas fiscais da última semana, dos últimos dias, e as notas fiscais de ontem e de hoje. Se de fato esse é combustível novo, com preço novo, sim, o valor da bomba pode estar reajustado.
Se não tinha combustível novo ontem e hoje pela manhã, esse valor não pode ser reajustado e aí a gente está diante de uma conduta antieconômica, inclusive sujeita a penalidades. Caramba, uma conduta antieconômica, né? Porque assim, se o posto comprou gasolina a um preço X, ele não pode vender a 2x só porque a Petrobras subiu o valor ontem, né? Exatamente, essa é uma conta simples. Os valores que estavam sendo praticados na quarta-feira deveriam ter sido também na quinta-feira e, é claro, hoje, se não tem combustível novo. Esse é um encontro de contas que a gente faz, é uma análise contábil, mas não é uma análise difícil, não. O consumidor sabe fazer isso muito bem. Se ontem o preço praticado era 1, com o anúncio do reajuste, a gente não pode estar diante de um comportamento realmente especulativo, um comportamento, Luciano, que se aproveita da vulnerabilidade dos capixabas e dos brasileiros, que, é claro, precisam abastecer os seus automóveis. Agora, se for comprovada, Denise, a lesão ao consumidor, tem alguma punição para o dono do posto, para quem pratica o preço errado? Sim, nós temos algumas legislações, né? Legislações de ordem econômica, tributária e, é claro, do Código de Defesa do Consumidor, que vão ser, sim, utilizadas e, é claro, a aplicação de penalidades, entre as quais a gente destaca a multa administrativa em situações como essa. Agora, se o consumidor também vê um preço que está errado, que ele se incomodou, que ele acha que foi lesado, como é que ele faz para entrar em contato com o PROCON? Exatamente. Nós temos o aplicativo PROCON Vitória. Você pode capturar imagens como essa, imagens de ontem e, é claro, guardar as notas fiscais de ontem e de hoje, que são os dias mais, fáceis da gente encontrar eventual irregularidade. Então a gente pede para o consumidor, faça captura de telas, captura de imagens, registros fotográficos, guarde as notas e, é claro, utilize o PROCON Vitória, o aplicativo, para formalizar a sua reclamação. A fiscalização está hoje e vai estar durante toda a próxima semana visitando os 42 postos ativos de nossa cidade. Isso que eu ia perguntar, são 42 postos, só para reforçar, o PROCON está de olho e você, consumidor, caso se sentir lesado, procura o PROCON, tem aplicativo, tem telefone? Tem aplicativo, tem o telefone 156, mas a gente pede que todas as reclamações sejam concentradas no aplicativo ou, é claro, presencialmente. A gente atende de 8 às 18 horas na Casa do Cidadão em Maruípe e o consumidor vai escolher como vai demandar o nosso trabalho. Perfeito, Denise. Obrigado. Boa fiscalização para vocês e a gente espera que o consumidor não seja lesado. A gente bateu um papo agora com a Denise Zaita, do PROCON de Vitória, e a gente espera realmente isso, que os preços sejam praticados de modo justo. Tá alto? Tá. Tá caro? Tá. Mas tem que ser justo, né, pessoal? Volto com vocês. É isso, e a gente espera, né, Luciano, que o consumidor não seja lesado, mas ontem a gente já tem registro de muitos postos que estavam praticando já preços diferenciados só a partir do anúncio desse aumento. O que a Denise explicou, né, que está errado, que não pode, que é inconstitucional, inclusive não pode, isso não pode acontecer, o posto pode ser multado por isso. Então, de fato, o consumidor que se sentir lesado é muito importante procurar o PROCON, porque está errado, né? Eu não vejo nada justo nisso, eu vejo injustiça nisso e que realmente o PROCON multe para que quando tiver outros aumentos, essa prática não aconteça, porque a gente vive falando nisso e nada muda nessa situação. Exatamente. O posto tem que usar até o final a gasolina que está na bomba, não é isso, George? Exatamente. Só depois ele pode alterar o valor. Valeu, Luciano. Obrigado. Obrigado a Denise Zaita também. Gente, é o seguinte, com o preço da gasolina nas alturas, a ciclovia que está sendo construída na terceira ponte vai bombar. Pois é, mas vai demorar um pouquinho, né? Do pessoal atravessando aí para Vitória, Vila Velha, só em 2023 é a previsão para a finalização das obras. Hoje, nossa equipe acompanhou mais uma etapa. Vamos ver. Nesta sexta-feira começou o que se chama de segunda etapa da construção da ciclovia da terceira ponte. As obras da parte sobre a terra estão bem avançadas e agora os esforços serão concentrados na execução dos trabalhos da estrutura que vai ficar sobre o mar. Nós começamos por essa fase, que é a fase das vigas. Essa é a fase terra, que é onde tanto Vila Velha quanto Vitória fica em terra. E nós atingimos a fase mar, que é o que a gente chama caixão perdido de concreto. Vocês não vão ver mais vigas, vocês vão ver uma grande massa de concreto. E depois tem a terceira etapa, que é o vão central, que ele é metálico. Então a gente começa agora a obra nesse caixão perdido de concreto, toda a fase mar, toda a fase feita praticamente noturna e de madrugada. Essa é a segunda etapa do processo de construção, que tem prazo para terminar no final deste ano. Depois será dado início à terceira e última etapa desse processo, que é no vão central, o chamado caixão metálico da ponte.
Existe também, ao mesmo tempo, obras para ampliar a pista para os veículos. E já começamos a ampliação da terceira ponte para carro, ônibus, do lado de Vila Velha. Então nós já começamos a fazer os preparativos da estrutura para poder receber a ampliação agora de faixas da terceira ponte. Pois é, né, gente? No início do jornal, a gente fez uma pergunta para você aí de casa. Com tantos aumentos, aumento de gasolina, aumento de gás de cozinha, como é que você está se sentindo? Que comentário, né, você tem a fazer sobre isso, né, George? E muita gente participou aqui com a gente, tá? A gente vai começar a ler, então, algumas participações. Ó, boa tarde, George e Vanessa. Tá difícil, viu? Carro aqui em casa só no fim de semana para fazer compra, no caso da comida, tá? E no caso da comida, pesquisar as promoções dos supermercados, procurar as marcas mais em conta, ou seja, se virar nos 30. Quem mandou isso foi a Rosiane de Cariacica Sede. Pois é, muita gente, você já está vendo aí, mandando fotos, né, de fazendo comida aí no fogão a lenha. O Márcio Leite, do bairro Campo Verde, em Cariacica, disse: absurdo, mais um aumento desses combustíveis. Aqui em casa eu faço feijão no fogão a lenha, a gente sabe que feijão demora aí para cozinhar, muita gente deixa o feijão de molho, mas mesmo assim é um tempo danado para cozinhar o feijão. E eu estou saindo de carro só em último caso. Exatamente. Ó, tem mais participação, gente. Boa tarde. Engraçado que o que não sobe é o salário. O trabalhador rala o mês todo para ganhar R$ 1.200. Isso é um absurdo. Por isso que o Brasil está de mal a pior. Devido ao aumento da gasolina e o gás, o jeito é voltar aos tempos de infância na roça. Fazer tudo no fogão a lenha. Foi o Racine e a Adriana da Serra. Na verdade, Racine, muita gente na cidade já está fazendo isso, né? Há muito tempo, porque já vem essa sequência de aumento, não é de agora. Exatamente. Ó, tem mais participação. Boa tarde, amigos do TN. Aqui é o Fabiano, do bairro Soteco, em Vila Velha. Referente ao aumento do combustível, a gente não deve esquecer de que o que aumenta muito o combustível é o ICMS, que é o imposto estadual. Então, a gente tem que cobrar das nossas autoridades estaduais para diminuir o valor do ICMS. Tem também uma questão da Petrobras também, não é? Que aí precisa também ser discutida. E olha, eu acho isso um absurdo, o gás aumentar porque não aumenta o salário. Cadê o Bolsa Aluno que eles deram e não continuam? Muita gente precisa desse Bolsa Aluno, poderia voltar, na minha opinião. Quem disse isso foi a Fabiana, que disse o seguinte, sabe o que, Vanessa? Que ela está assistindo a gente na sala de casa com o filho Cadu e a filha Valentina. Beijo para vocês. Um beijo, gente. Vamos ler mais participação então, ó. Será que esses governantes não veem que isso faz aumentar a violência, gente? Decepcionante isso, só Deus para nos ajudar. Porque em vez de subir o preço das coisas, de comer, não aumenta o preço das bebidas alcoólicas. Eu falo de água doce do norte. Olha, gente. Uma boa ideia, né? Mas também às vezes você acaba mergulhando naquilo ali para esquecer dos problemas, né? Exatamente. A gente se aumenta o preço de tudo. Não tem condição, gente. Tem uma outra pessoa aqui também falando da questão do percentual do ICMS, tá? Por que vocês não questionam o percentual do ICMS cobrado pelo governo do estado? A gente só lembra que nesse preço, né, dos combustíveis também tem alteração por conta do dólar e da guerra, tá, gente? Que está acontecendo nesse momento da Rússia e da Ucrânia. Olha, já já nós vamos voltar a falar das suas opiniões e também vamos falar mais sobre o aumento aí dos preços dos combustíveis, uma notícia que está mexendo com a vida de todo mundo. A gente volta rapidinho. TN1 está de volta agora 12h39. Olha, 196 pessoas foram mortas durante a Operação Verão. O número foi divulgado ontem pela Cúpula da Segurança Pública do Estado. No mesmo período, foram quase 600 pessoas presas. Pois é, e esse balanço aponta que houve queda no número de roubos em via pública, no comércio e também de veículos. Do dia 27 de dezembro de 2021 até o último domingo, 6 de março, 196 pessoas morreram em todo o Espírito Santo. Isso durante a Operação Verão. Apesar desse número, claro, infelizmente significativo, é o menor registrado em 10 anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Isso, de acordo com o secretário, se deve ao número de policiais nas ruas durante a operação. Isso só foi possível pelo empenho do governo do Estado, por um Estado que está organizado financeiramente, que pôde fazer o aporte de recursos financeiros no que nós chamamos de ISEL,
que é comprar o horário de folga do nosso policial, do nosso bombeiro militar de folga, e dessa forma nós conseguimos manter o mesmo efetivo dos municípios litorâneos comprando esse horário de folga. E isso o interior também ficou guarnecido. O balanço ainda destacou a diminuição a crimes patrimoniais em 21 municípios alvos da operação. Nessas cidades, houve redução nos roubos em via pública, comércio e também furto e roubos de veículos. O número de roubos a residências só não foi menor do que o registrado em 2020. A operação ainda prendeu mais de 500 pessoas em flagrante e retirou das ruas 85 armas. Um dado que chama a atenção nessa Operação Verão Carnaval, que cobriu aí 21 municípios do Espírito Santo, principalmente toda a faixa litorânea aqui do nosso estado, se refere ao número de pessoas que acabaram perdendo a vida em afogamentos. No ano passado, em 2020, no auge das restrições por conta da pandemia, foram 64 mortes. Esse ano, 44. Mas é uma redução bastante substancial. Isso foi importante graças ao emprego da ISEL, que aumenta a quantidade de bombeiro homem trabalhando nesses locais importantes para se prevenir que haja o afogamento. Apesar das reduções, vale salientar que dos 196 homicídios registrados entre dezembro do ano passado e março, pelo menos 41 deles, esses registrados entre janeiro e fevereiro, aconteceram no município de Vila Velha. Você já viu aqui no TN que a cidade sofre com a crescente onda de violência, principalmente por conta da guerra do tráfico. Exemplos entre os bairros Santa Mônica, Ibis e Boa Vista. Agora a expectativa, segundo a Polícia Militar, é com a chegada de novos soldados a partir do mês de setembro ainda deste ano. Os novos soldados foram colocados na faixa litorânea e aquele policial que geralmente ia para a faixa litorânea permaneceu no interior. Isso permitiu, juntamente com o pagamento de ISEL, que nós fizéssemos a Operação Verão em todo o estado do Espírito Santo. Mais de 33 mil pacotes de café foram apreendidos pela polícia. A operação é da Delegacia de Defesa do Consumidor em conjunto com a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e faz parte do combate ao comércio de café torrado e moído com irregularidades. 13 estabelecimentos comerciais em Vila Velha, Cariacica e Guarapari foram fiscalizados. São novas marcas que apresentaram irregularidades como amostras fora de padrões mínimos de qualidade. Em janeiro, 2 ações de fiscalização resultaram na apreensão de cerca de 40 mil pacotes de pó de café apreendidos, o que corresponde a aproximadamente 15 toneladas. Olha, você está vendo aqui com a gente ao longo do TN1 que os brasileiros vão ter que se virar, para dar conta desse efeito dominó provocado pelo aumento dos combustíveis. O Luciano, então, reforça agora as informações para você mais uma vez. Inclusive, meu amigo, fala também de novo dos canais para denunciar esses preços abusivos. É com você. Claro, amiga. Fala agora aqui, Procon de Vitória 156. Esse é o telefone do Procon de Vitória. Procon estadual, muda só um pouquinho, 151. Reforçando canais para você denunciar, caso você se sinta lesado. Procon de Vitória 156 e Procon estadual 151. A gente está num posto aqui na Avenida Vitória, aqui, só para mostrar para vocês de novo aqui, amigo do TN, ao vivo. Olha só, gasolina comum 7,37, gasolina aditivada também, mesmo preço 7,37. O diesel mais ali embaixinho, tá custando 6,26. Teve um aumento de 25% quase. A gente está acompanhando também o momento que o posto está sendo abastecido com carregamento, que chegou agora há pouco. Esse combustível que chegou já está no preço novo, na tabela nova da Petrobras, que registrou aumento ontem de 18,7%. Então essa gasolina que está chegando nesse posto aqui já está com a tabela nova de preços, já entrou nessa tabela nova de preços. O gás de cozinha também subiu, a gente viu aí no Vivo da Manuela, subiu 16%. E tem uma galera também fazendo fogão a lenha, pegando ali lenha para poder economizar no gás. O problema, para quem dirige, é que não tem carro a lenha, Por enquanto ninguém inventou carro a lenha, então a gente vai ter que se adaptar, trabalhar mais, fazer uma hora extra para poder,
pagar essa gasolina ou então fazer aquele esquema de carona que a gente combinou no início do jornal, né? Um dá carona para o outro, quem mora em Vila Velha como eu, Bruno mora em Vila Velha também, a gente está disponível aí na redação para ser assim agraciado com a boa vontade, com a carona de vocês, viu? É fazer esse esquema, pessoal, não tem jeito, ou então vai de ônibus, né? Exatamente. É o único jeito. Volto com vocês. Exatamente, Luciano, é a carona solidária, andar de bicicleta, é vir de ônibus, porque tá difícil mesmo. Eu até que consigo vir andando, né, consigo fazer uma caminhada para o trabalho. Mas a gente brinca, né, Luciano, a gente brinca um pouco com essa situação, deixa um pouco mais leve, mas a gente sabe que o problema é muito sério. Esses aumentos, de fato, impactam muito na vida dos brasileiros e também dos capixabas. Obrigada, viu, pelas suas informações. Luciano insiste aí na carona, mas vamos dividir, né? Olha, tartarugas marinhas foram resgatadas de redes de pesca em Vitória. Foi durante uma ação da Polícia Ambiental. 4 animais estavam presos em uma rede com cerca de 300 metros, estendida em uma área de proteção ambiental. Na rede também havia peixes e crustáceos presos. As tartarugas resgatadas pelos policiais foram devolvidas ao mar. Uma lei municipal proíbe a pesca utilizando qualquer tipo de rede na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município. Quem é flagrado tem que pagar multa. Os valores vão de 700 a 100 mil reais. A pessoa ainda responde a um processo por crime ambiental. Na ação de ontem à noite, nenhum suspeito foi preso e denúncias podem ser feitas ao telefone 156. Sexta-feira, 11 de março de 2022, e você vai ver os destaques do Jornal A Tribuna. Assaltos em ônibus voltam a crescer e assustam passageiros. Na foto principal, jovem que vendia doce ganha bolsa nos Estados Unidos para virar doutor. Galpões do IBC em Jardim da Penha vão ser vendidos. Apreendidas mais de 7 toneladas de pacotes de café com irregularidades. Superintendente da Polícia Federal admite disputar o governo do estado. E você ainda vai ver em destaque: corrida a postos antes de aumento. Cupom para concorrer a 5 smartphones. No AT2, receitas de sucesso das chefes. E a seguir, dica do chefe chegando em poucos minutos. Eu, se fosse você, não arredava o pé daqui não. E sabe por quê? Olha só, é uma receita de torta de liquidificador muito deliciosa, tá? Para deixar o seu fim de semana ainda melhor. Aguarde o nosso retorno, é rapidinho. Volta agora 12h51, sextou aqui no TN, finalmente com receita fácil e deliciosa. Nosso tormento da sexta-feira, no final da sexta-feira, já com uma fome. Mas, gente, desta vez a receita chegou. A Vanusa não comeu tudo, a Vanusa não levou para casa dela, mas nós pegamos a Vanusa no pulo lá atrás, não foi isso? Antes dela sair, a gente já mandou o recado. E antes dela chegar aqui. Exatamente. Então, ela já sabia o que ela tinha que fazer e ela trouxe finalmente a tortinha de liquidificador que ela acompanhou na dica do chefe. Vamos aprender? No corre-corre do dia a dia, ela é aliada, rápida, versátil e saborosa, muito saborosa. Tortinha de liquidificador. Os ingredientes rendem um refratário de 40 centímetros. Então tome nota aí da receita. 100 ml de óleo, 200 ml de leite, 3 ovos inteiros, uma colher de sopa de amido de milho, 300 gramas de trigo, uma colher de sopa de queijo ralado, uma colher de sopa de cebola, uma colher de sopa de caldo de galinha, uma colher de fermento químico. Vamos agora para o recheio. Você vai precisar de 235 gramas de presunto, uma cebola pequena, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de requeijão e temperinho verde a gosto. Agora comece no liquidificador, né? Coloque os ovos e o leite. Bata. Vai adicionando o óleo aos poucos. Em seguida, ponha o caldo de galinha, o queijo e o sal. Por último, adicione a cebola. Deixe aí descansando por um tempo. Vamos ao recheio. Coloque um fio de óleo no fundo da panela, adicione o presunto, o alho e a cebola desidratada. Finalize com um temperinho completo e requeijão. Reserve também. Agora volte à massa. Em um bowl, coloque o trigo, o amido e o fermento.
Adicione a mistura feita no liquidificador. Com a ajuda de um fouet, mexa até que a massa fique homogênea. Se tiver batedeira em casa, pode acelerar o processo. A massa vai estar no ponto quando tiver com essa textura aí. Agora forre o fundo de um refratário com papel manteiga. Jogue metade da massa. Acrescente o recheio. Você deve estar achando assim, nossa, essa torta eu já faço em casa, é muito fácil realmente. Mas você já foi alguma vez numa padaria e comprou uma tortinha? Quando você deu aquela primeira mordidinha, você falou bem assim, pensou, gente, mas que torta suculenta é essa? Pois é. Agora a gente vai revelar o segredo para a tortinha de liquidificador ficar suculenta em cima, não ficar ressecada, porque ela acaba ressecando no fundo, né, na parte de cima, no forno. Que segredo é esse? Fala pra gente, Sayonara. Então, pessoal, aqui está o mistério. Uma xícara de leite. Você vai adicionar a massa vai ficar mais fluida e vai dar uma cremosidade inigualável no recheio. Você tá vendo só? Então, olha só pra gente esclarecer aqui, Alex, vamos vir pra cá um pouquinho. Ela fez a primeira camada, colocou o recheio, tá aqui, ó. Já tá com o recheio. Agora ela vai colocar a segunda camada de massa. Aí o que ela vai fazer? Já fez até, aliás, jogou o leite. Esse leite que vai dar a cremosidade. Bora jogar essa massa, essa segunda parte agora, Sayonara, pra gente ver? Bora lá. Acrescente agora o restante da massa. Cubra com o parmesão e leve ao forno 230 graus por 20 minutos. E olha só que tentação. Ai, momento #inveja. Redação e estúdio. Olha só o banquete que a Sayonara preparou pra gente. Nós ficamos aqui acompanhando, lógico, o preparo da receita de hoje. Uma coisa importante, a gente deu para vocês aí em casa o tempo de 20 minutos num forno de 230 graus. Só que depende muito, né, Sayonara? Porque vai o quê? Cada forno se comporta de uma forma, como é que é isso? Sim, cada forno, ele tem o tempo dele, né? Varia muito de fogão para fogão. Então, a temperatura é quando tiver douradinho por cima. Estando douradinho por cima, espetou um palitinho, saiu limpinho, ele vai tá bom. Agora então nós vamos fazer um sacrifício de fazer o quê, hein? Experimentar. Vamos lá? Fama lá na tribuna, né, na redação, principalmente no estúdio, de que eu não levo as coisas não, tá? Geralmente elas dão muita coisa pra gente levar. E esse aqui, a Sayonara tá dando pra gente, tá? Pra gente, já tem dono certo, mas eu vou levar pra redação, tá? George, Vanessa, Janine, vou levar pra redação também, tá bom? Você viu quanta garfada a Vanusa deu? Sabe o que eu fiquei sabendo? Que ela comeu metade daquele tabuleiro que estava lá. Ah, é verdade, George, eu acredito, tá? Porque chegou aqui só uns 3 pedacinhos desse aí, ó, que a Sayonara tava cortando. Gente, ô, Vanusa, mas te agradeço, farsa, né? Bicho, ela é muito mas farsa. eu agradeço, porque tava uma delícia esse que a Vanusa trouxe pra gente. Inclusive, parabéns, Sayonara. Que receita gostosa, deliciosa, tava muito bom. Que bom que dessa vez a gente conseguiu comer, né, George? Leve e fofinho, tá? Leve e fofinho. Olha só, gente, pra você conhecer as delícias da Sayonara, ó, tem bolo, tem torta, tem doce. Acesse lá o Instagram que já tá aparecendo aí na sua tela. É o sayonara_podcast.
Patrocínio. Tudo muito delicioso e feito com muito capricho, né? Exatamente, já quero fazer. Agora, gente, ontem você viu que caiu uma chuva torrencial, né, na Grande Vitória, principalmente lá em Cariacica. Teve alagamento, teve carro caindo em buraco e são as águas de março fechando o verão, né? Depois do temporal de ontem, então, esse solzão de meu Deus que tá fazendo hoje. E o calor tá de volta com força, tá? Sexta-feira segue com sol entre nuvens em todo o estado. Pois é, fico preocupado, né? Sol muito forte, esse abafamento, pode chover forte também. Mas, nesse caso, para hoje, não há previsão de chuva. Amanhã tem sol entre pouquíssimas nuvens em boa parte do estado. Final de semana com sol, hein? Deve chover rápido aí entre a madrugada e amanhã do extremo norte, na região noroeste do estado. Não há previsão de chuva nas demais áreas capixabas, temperatura máxima de 33 graus no número. Mas na vida, chega aos 40, né, Vanessa? Imagina a sensação, gente. Pois Final de é. semana vai ser quente, né? Agora, olha só. No início do jornal, na metade do jornal, a gente fez aquela pergunta para você por conta desse aumento, né? Como é que você está fazendo em casa, como é que você vai se virar com tantos aumentos. Então, agora a gente vai ler mais participações dos amigos do TN. Vou começar com essa aqui, ó. Eu acho que se a população, que depende da gasolina, fizer o percurso de bicicleta e usar o busão, os postos vão ter que beber o combustível, porque é um absurdo o que as refinarias, os donos dos postos de combustíveis estão fazendo. E o pior é que o povo faz greve de tudo, mas não pode ficar sem combustível. Pois é, e vão baixar o preço, né, se começar a parar de usar. Uma vez um gerente de um posto falou que só podia aumentar a gasolina quando chegasse uma gasolina nova no posto. E por que eles aumentaram a gasolina que já estava no posto? Essa é a pergunta do nosso amigo do TN. Aí ele perguntou, cadê o PROCON? A gente mostrou no início do jornal que o PROCON está fazendo uma fiscalização nos postos para realmente identificar esse problema. E, inclusive, o dono do posto de combustíveis pode ser multado por conta disso, tá? Vamos lá para mais uma participação, ó. Tá difícil. Até onde vão parar com esses preços abusivos? Só o meu marido trabalha, eu estou desempregada, não tenho auxílio nenhum do governo porque eu sou casada no papel. Então, a renda per capita não bate quando eu vou pedir alguma ajuda do governo, ou seja, tem muito aumento e a amiga do TN está com dificuldade, tá? Ela vê muita gente tendo auxílio gás sem realmente precisar e ela, nesse momento, não está conseguindo com esses aumentos, então vai ficar mais difícil ainda. Olha, o Fabrício, de Cidade Continental na Serra, disse o seguinte, com o aumento dos combustíveis e gás, a população deveria fazer fila na manifestação nas ruas e não ir para a fila abastecer os carros em postos. Tem mais uma participação aqui. É o seguinte, o governo, né, fala que a população está sempre com condições dignas. Antes da guerra estava difícil, mas agora piorou, é o nosso fim, sem perspectiva de melhoras. De fato, essa guerra já está impactando aqui também no Brasil e no Espírito Santo. Agora, um lado engraçado, né, tragicômico, vamos dizer assim, a nossa amiga do TN disse o seguinte, até que enfim eu vou conseguir emagrecer. Gasolina alta, supermercado nem se fala, até as folhas para salada. Salada tá caro, carne nem se fala, triste, mas engraçado. Exatamente, amiga, tá difícil viver desse jeito. Exatamente isso, a gente brinca para deixar um pouco mais leve, mas é muito triste e vai ser muito difícil para muita gente, né, George? Com certeza. Bom, com essas participações, então, a gente encerra o TN1 de hoje. Muito obrigada pela sua participação até aqui, um beijo e até segunda. Valeu, gente, obrigado pela audiência, ótimo fim de semana, aproveite o sol com consciência.